Fala galera, bem-vindo ao podcast Na Asa. Meu nome é Glauber Oliveira e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com o nosso entrevistado na noite sobre o universo do hidrofoil, sobre as modalidades do hidrofoil e tudo que ele tem a ver com o crescimento do hidrofoil no Brasil. O nosso entrevistado da noite é o nosso amigo aqui, Martin Carvalho, empresário, atleta, velejador, enfim, dono da Hidrofoil Brasil, né, uma das escolas aí referência no Brasil. E, pô, é uma satisfação receber tu aqui hoje, Martin, porque é um episódio que a gente queria muito fazer, muito falar, que é esses primeiros passos na modalidade do hidrofoil, nas diversas modalidades de hidrofoil. Então é um prazer ter aqui um cara que é um mestre, é o Dr. Foil, tem toda uma referência, uma metodologia. Então, muito obrigado pela presença, bem-vindo ao podcast Na Asa. Obrigado a você pelo convite. É uma felicidade imensa poder participar desse tipo de ação. E a gente tem aí um pouco de história para contar, né, sobre o hidrofoil, sobre a trajetória toda, a caminhada, né, dentro do esporte, que nos trouxe até aqui hoje, né, uma bagagem acumulada aí de 33 anos já de água e acho que até um pouquinho mais. Mas não faz as contas para não aparecer. Acaba entregando a idade, né? Mas é isso, né? É muito tempo de água mesmo, né? Com certeza. A família veio do sul quando eu tinha 8 anos, né? Veio para Floripa e me criei num bairro onde é cercado de mar, né? Que são várias praias. E ali que eu já tinha despertado interesse pelo surf na época, eu tinha 7 anos de idade. E aí com 8 anos para 9, que foi, né, quando a gente fez a transição para cá, o surf entrou na minha cabeça de um jeito que... Tu veio aqui para Barra da Lagoa, aqui em Florianópolis. Direto para Barra da Lagoa, me criei... No canal ali. Me criei no canal da Barra ali, junto com a galera mais nativa da Barra, uma das maiores colônias de pesca, né, do estado. E numa época bem complicada, onde as pessoas que vinham de fora eram forasteiros, né? Então tinha todo um tempo, uma maturação, né? Para você aceito pela comunidade, para você ser aceito, para você não sofrer aquele preconceito dentro d'água, né? O Howley, ele era a palavra mais usada dentro d'água na época, né? Então passei por tudo isso, mas passei com muita tranquilidade, com muita calma, porque eu sempre fui de fazer muitos amigos, então não foi muito problema para mim assim ter essa convivência com a turma daqui, né? Mas o surf foi meu primeiro esporte de água. Eu lembro de ter... A minha primeira prancha foi uma prancha de uma casa que incendiou do lado da minha casa. Olha só. E no porão da casa sobrou uma pranchinha de surf, uma 5.2. Era uma prancha bem pequenininha. Eu era bem maior... eu era moleque, mas eu era maior que ela. Então a prancha era realmente muito pequena. E eu tinha muita dificuldade de ficar em pé em cima daquela prancha. E aí, naquele ano, eu lembro que eu fui muito bem na escola. E eu cheguei no final do ano, meu pai tinha me comprado uma prancha, uma 6.2 para mim, na lojinha de surf da Barra ali. 5.2 foi para começar, comecei a dar aquelas primeiras remadas, ficar em pé e tal, mas tinha muita dificuldade porque a prancha era muito pequena mesmo, né? Pô, para aprender, imagina. Né? Então ali, naquela época mesmo, no inconsciente, eu já comecei a salvar a informação de que prancha pequena para iniciar não é o caminho, né? Então já teve ali um recado sendo dado já com 7 anos, com 8 anos de idade. E aí eu ganhei essa prancha maior e eu lembro que a primeira vez que eu fui pro mar com essa prancha maior, eu já consegui ficar em pé e surfar uma parede da onda. Pô, deixa eu te perguntar uma coisa agora que tu tá trazendo esse histórico teu de bar. Já tinha na época ali o moles ou foi feito depois? Já tinha. Era recente, mas tinha, era né? Recente, era coisa de 7 anos, talvez, um pouquinho mais, mas era um mole recém. Talvez pudesse o mole é da década de... Sem o mole ainda. O mole é da década de 80 ali, né? Que foi feito aquele mole para esse acesso dos barcos para a lagoa, né? Foi feita toda a dragagem no canal, deu origem a várias partes da barra que não existiam ali, né? De margem, exatamente, ali. Né? E agora a gente tem de novo uma nova dragagem que deu origem a uma nova praia, que é onde está a escola, né? Então foi esse contato primeiro, e aí talvez por sorte, talvez enfim, pelo destino mesmo, com 10 para 11 anos de idade, eu acabei indo estudar numa escola no centro da cidade, e naquela época a Barra da Lagoa tinha um ônibus só
de manhã cedo, que era de hora em hora, né? Na verdade, não era um ônibus só, era um ônibus a cada hora. Ia todo mundo junto e voltava todo mundo junto do centro naquele ônibus. Pode crer. E nesse ônibus eu conheci um vizinho que estudava no centro, na mesma escola que eu, nada mais, nada menos que o Cauli, né, cara? Então eu fiz Uma figurinha conhecida aí. uma figura carimbada do esporte, né? Nossa referência no esporte. E a gente ficou amigo ali na infância. E o Cauli é um cara sempre muito motivado a apresentar novas coisas, novos esportes para os amigos, né? E na época foi isso que aconteceu. Ele aprendeu a velejar com o pai de um amigo dele. E a tia dele tinha um equipamento em casa. Ele falou, cara, pô, tu tem que aprender a velejar, é muito legal, é muito massa, que não sei o quê. E a primeira vez que eu subi no windsurf, eu tinha 11 para 12, ou talvez 12 anos ali. O novinho. E aí eu lembro da... O Cauli tinha a mesma idade. Mesma idade. Mesma idade que você. A gente tem 3 meses de diferença ali. E aí foi uma paixão também, né, pelo windsurf ali, a primeira vista, primeiro toque, né, cara? Porque eu lembro que quando eu consegui puxar a mão de trás, assim, e sentir a pressão da vela, e entender o deslocamento da prancha pelo vento, e olhei para trás e a prancha deixando aquele rastro na água, assim, mesmo com muito pouco vento, a lagoa quase espelhada, foi uma sensação... Foi massa. Era aquelas asas da Bic, qual que era? Cara, eu lembro que eu tinha... material, equipamento essa vela, ela era uma vela... A prancha era uma Bic, ou talvez uma Latoche, acho que era a prancha, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas a vela era uma New Pride 5.5 mais antiguinha, assim, enfim, era um equipamento bem freeride, né, não era um equipamento nada profissional, assim, era um equipamento bem para iniciante, mas foi esse primeiro contato. E a gente teve imagina, com a gente com 12 anos, a nossa referência no windsurf na época, a gente tinha o Adrian, que era um cara que já aparecia em algumas revistas, né? Porque ele era um paulista que já estava no Hawaii, muitas vezes, todos os anos velejando, né? Algum outro brasileiro também que de vez em quando saía numa matéria de windsurf, mas a referência que a gente tinha de windsurf era Rob Nash, era Josh Stone, era Jason Polacal, era Kevin Preacher, era esses caras que estavam no Hawaii. De revista, né? De olhar a revista, de meio, ver a coisa meio assim, intocável, né? Pra gente, do outro lado do mundo... Quase etérea. Uma coisa surreal, né? E, cara, em pouco tempo, em 3 anos de windsurf ali, a gente tinha um dos nossos ali dentro dessa meca do windsurf, né? O Cauli estava lá no Hawaii já começando a ter apoio de marcas, né? Lembro exatamente como é que foi esse processo. Na época eu era um dos únicos que tinha computador na época e eu mexia no Corel e aí eu fiz o projetinho junto com ele para levar para a Mormai. A Mormai bancou o projeto dele ir pro Hawaii 6 meses, ficar uma temporada lá. Então aquilo ali foi uma porta de entrada para todos esses esportes que a gente pratica hoje, né? Que são alguns que a gente tem na carteira, né? De esportes. Tem o wind, tem o kite, tem o sup, tem agora o foil em todas as suas modalidades, né? O windsurf na modalidade slalom, na modalidade de wave, outros com a modalidade freestyle. Então eram muitas variações de esportes a ponto de tu nem saber o que tu ia fazer no dia, né? Tu tinha tanta opção, será que eu vou velejar? Será que eu vou surfar? Será que eu vou fazer... Ainda mais aqui nesse lugar nosso que que é uma abençoado, uma Hawaii, né? Tu tem o que fazer todos os dias, é só escolher. É uma Hawaii, né? A nossa Hawaii brasileira é Floripa, sem dúvida, né? Acho que a única coisa que a gente não tem em Floripa é neve. O resto tem tudo, né? 2013 teve. Eu lembro, fui surfar no outro dia de manhã. Eu também. Fui surfar no outro dia de manhã. Olhava lá o Cambirela cheio de neve. Muito louco aquele ano. Um episódio à parte. Então, essa experiência toda com o windsurf, esse lance da galera ir para fora e voltar com novidades, né? Voltar com equipamentos novos. Eu lembro quando chegou o SUP, né? Mesma coisa, a galera botando piripó, vamos surfar de SUP e tal. E acabamos surfando 10 anos de SUP, era só SUP. Aí, em 2001, se não me engano,
o Cauli trouxe de 2000 ou 2001, o Cauli trouxe do Hawaii, acho que se não me engano, do Rush Handle. Ele comprou uma prancha com foil e trouxe para Floripa e a galera brincou na lagoa com ele ali, mas era um foil assim, bota de wakeboard, né? Uma prancha pesada, um foil muito pesado. Tudo de alumínio? Era acho que era um ferro, um alumínio ali, uma coisa pesada. Eu lembro que em alguns casos 2 flutuadores a gente usava, porque se demorasse muito para dar o start, ele meio que, né, puxava para baixo. Uma âncora, uma âncora, na verdade. O foil não era um foil, era uma âncora. E aí teve esse primeiro contato e assim como nessa época o foil ainda não estava em ascensão no mundo, não era só em Floripa, não era só no Brasil, teve outras fases do hidrofoil que pouca gente conhece, né? Da onde veio o hidrofoil, todo mundo acha que é uma coisa nova, mas o foil tem o mesmo tempo da aviação, né? Pode crer. O foil vem desde a época da aviação, então a gente teve lá alguns registros em 1906 de barcos, né, sendo criados por italianos com plataformas laterais, querendo que o barco né, flutuasse, ficassem só aquelas plataformas dentro da água, estruturas construídas meio como treliças, andaime, né, de bambu mesmo, com pranchas de madeira na água. Isso tem bastante registro até dessas coisas dessa época. Aí na década de 30, ali, 29, 30, a Marinha Americana inseriu o foil em fragatas, né, por vários motivos, economia de combustível, interceptação de inimigo mais longe, estabilização, navegação mais rápida para fora, enfim, vários motivos. Posterior a essa fase da Primeira Guerra, a Boeing comprou, se não me engano, projetos da Marinha Americana e começou aquelas aerobarcas, né? Aquelas ferry boats entre Manhattan e o outro lado com esses barcos de passageiros. Mas eram tudo construções em ferro e muito pesadas, né? Então a eficácia disso não era tão grande quanto é hoje, né? E aí foi indo, né? Na década de 50 veio para o esqui aquático, o esqui duplo, né? Os caras uniram os esquis com umas barrinhas e botaram um V e uma asinha, um aviãozinho lá embaixo. Então, o esqui aquático na década de 50. Aí ficou até a década de 70 ali, ficou no esqui aquático. Década de 70 para 80, o air chair, que era aquela cadeira tinha até uns mastros gigantescos, assim, de Dá foil. pra dizer que é, assim, o mais próximo de um primórdio do que a gente faz hoje, assim, né? Exato. O cara ia sentadinho ali, amarrado, né, na cadeirinha. E aí os caras viravam umas piruetas também, já viravam uns looping naquela época, louco, né? Faziam uns lances muito loucos. Tem aqueles mastros, sabe? Mas são geralmente... Cara, o mastro do air chair comum, ele é um mastro parecido com o que a gente tem hoje, 1 metro, né? Mas tinha uns caras que inventavam uns mastros gigantescos. Alto, né? Mas aí era coisa de acrobacia mesmo, de apresentação em eventos, né? Umas coisas meio fora da curva, assim, pra chamar mais atenção. Para chamar mais atenção ainda, né? E aí, na década de 80, final dos anos 80 ali, o primeiro cara que foi visto com air chair no Brasil foi Ayrton Senna, né? Nosso ídolo aí, né? Do automobilismo. E o Senna foi visto, acho que em Angra, com foil e tal. Isso foi noticiado também, né? Na década de 90, o Laird Hamilton colocou no tow surf, né? No tow foil aí, no caso, nas big waves, para pegar jaws lá, né? Essas ondas gigantes, com o intuito de tirar o chop da onda, né? Matar esse chop e o cara vir liso na onda, com velocidade, e poder surfar a onda com uma performance maior, né? Só que até então, com construções de metal, né? Pesadas, uma coisa meio perigosa, bota amarrada no pé. Então, enfim, tinha toda uma atmosfera em volta da história ali que ainda era preocupante, né? Ainda tinha um lance de preocupação com o risco da operação, né? De novo, né, foi dando sumiços no foil entre essas etapas aí, né? Altos e baixos ali, né? Nessa época do Laird Hamilton, por ser velejador de windsurf também, aplicaram no windsurf. O kite estava surgindo na década de 90, né? Ele estava se transformando. E aí sumiu de novo por mais uma década. E ali em meados de 2000, né? 2000, um pouquinho 2005, 2008, entre 2005 e 2008, o kite resgatou o foil na era carbono já, né?
E aí que a coisa realmente começou Que foi um material que quando chegaram as construções de carbono, mudou, né? aí o foil realmente veio para a cena, digamos, mais popular do esporte, né? Começou a ser mais usado. E aí, enfim, aí foram, né, inúmeros testes, inúmeras fábricas fabricando, E tu já testando. tinha andado em 2001, 2001 com aquele todo de Isso, metal, com a âncora. e nunca mais tinha andado, nunca mais tinha provado, né? E aí, em 2015, 2016, né, o Adriano de novo, né, que é nosso amigo, o Adriano foi meio que mentor da galerinha do windsurf na época, porque o Adriano já era aquele cara respeitado no windsurf também, né? Aham. Então, o Adriano já desde 2012 por aí, 2011, ele estava empreendendo em construir kite, foil para kite na Lagoa da Conceição, né? E eu já vinha acompanhando alguma coisa do Adriano e da Oaks, só que meio distante ainda, tinha perdido um pouco do contato com ele. E aí teve uma transição profissional na minha vida. Eu fui indo para a área da hospedagem, saí da área de produção de vídeo, fui para a área da hospedagem. Eu lembro que eu estava na recepção da pousada e recebi uma ligação do Adriano. Pô, quanto tempo e tal, né? Mas não sei se tu sabe que eu estou produzindo foil. Pode Falei, crer. não, eu tenho visto aí, cara, tu, né, postando tuas postagens, muito legal e tal. Deve ser animal, né? Aquela coisa. Né? E ele sabendo que eu surfava, velejava, né? Tinha já uma experiência com dar aula de windsurf, que eu tinha sido instrutor numa escola que ele teve de windsurf quando eu tinha 17 anos e tal. Aí ele falou, pô, eu queria que tu andasse com um foil meu. Sei que tu vai me ajudar a indicar a galera no surf e tal. Eu falei, pô, Adriano, amarradão de ter me ligado, né? Te agradeço o carinho. Não tô numa fase muito boa para adquirir um foil agora, mas eu, né, te agradeço aí a ligação. Ele falou, não, eu vou deixar um foil contigo, né? Depois a gente se acerta, vê como é que a gente se acerta, mas traz uma prancha de surf tua que eu vou instalar as caixas e vou deixar um foil contigo para tu me ajudar a divulgar. Aí não era nem no Indy, porque nessa época tu tava velejando Nessa época eu ainda velejava de direto, Windwave, né? Aham. Eu velejava de Windwave direto. Inclusive, o nome da pousada que eu tinha montado era Wind House, porque eu tava tentando trazer a galera Com esse foco mais pra foco galera do da dia, do vela, esporte. do Indy. E aí o Adriano, levei uma prancha mais gordinha para ele, com mais borda, para ele poder instalar as caixas. E aí ele me devolveu ali em um mês essa prancha com foil. Eu tenho essa foto do dia que a prancha chegou em casa. E eu fui brincar, né? Fui brincar do jeito que dava. Vamos ver o que acontece. Arrumar um amigo com jet, com barco, pra gente puxar e tal. A namorada, né, também começou a brincar. E aí eu percebi ali que não era um esporte simples de aprender, muito menos com equipamento pequeno, né? Então, deu acho que 3 meses, 4 meses que eu tava andando, inclusive com o Adriano. O próprio Cauli estava vindo já com umas novidades de fora, trazendo uns foils de marcas francesas, trazendo algumas referências pra gente. Mas você tava andando puxado nessa época ainda, Rebocado. assim. Rebocado ali, não... Nada na O remada. lance de botar no Indy, né? Ainda não era nessa época. Fui no pronezinho ali, dar uma brincada, Na tentar barra, subir. fazer um... Aquela marolinha pequenininha, entender como é que era, mastrinho de 60, né? Só que, pô, muito complicado, né, cara? Mesmo para quem surfava, era uma coisa muito Totalmente complicada, né? desafio De aprender do ali, zero, né? sem Parece que saber sai do onde zero. pisar exatamente na prancha, quais são os comandos. E porque, na verdade, a gente acha que a gente tá falando de surf, mas a gente tá falando de voo, né, cara? Os conceitos são todos de voo, né? Então, essa troca né, de mindset aí que o cara tem que fazer, opa, esquece um pouquinho que a gente conhece de prancha e vamos para um conceito de voo, né? Enfim, e aí eu liguei pro Adriano em 4 meses e falei, cara, eu vou abrir uma escola desse esporte aqui. E eu lembro direitinho a frase do Adriano no telefone, ele falou, abre porque eu não tenho nenhuma escola especializada para indicar. Foi A essa. galera já tava buscando ele, Claro, pedindo, ele já comprando fabricava, equipamento, querendo aprender. ele e é um não cara tinha escola. conhecido no mercado da vela, ele já estava mandando foil pra galera de kite, pra cá e pra lá, e não tinha uma referência, diz, não, vai lá e aprende com o cara, porque ele tá... Enfim, Que ano foi isso aí, Márcio? 2016. 16? 2016. Pô, E então vai aí, fazer 10 anos esse ano Tá aí. fazendo 10 anos. Dessa ideia maluca. dessa ideia maluca que veio a ser, né, veio a se tornar uma profissão. Eu nem imaginava que ia ser, né, que eu ia me subsidiar um dia do esporte, porque nesse processo todo
para trás, que a gente estava falando de windsurf ali, por ter referências de amigos que, né, despontaram dentro do windsurf, teve uma galera, uma comunidade de amigos que tentou competir, tentou, né, seguir essa carreira de atleta, mas uma coisa muito difícil no Brasil, né, uma coisa muito complicada. Além do talento, você tem que ter um talento realmente, né, acima da curva, ainda tem que ter a sorte de tu conseguir encaixar patrocínios, né, apoios para subsidiar viagens. E as coisas acontecerem, né? Para realmente poder, porque às vezes tem um baita no atleta e exatamente. por Tem muito talento. infelicidades, Tem muito talento a coisa aí. não acontece, Tem né? muito talento Mas tu já desperdiçado. tinha o Tino ali pro negócio, apoiando o Cauli para fazer apresentação, Eu buscar vivi, eu recurso, vivi já esse tava meio, entendendo né? que tinha Eu vivi esse meio, né? Eu, com a minha profissão de vídeo na época ali, eu produzi muita coisa junto com o Cauli, a gente viajou junto para produzir coisas. Então eu estava inserido no mercado do esporte do audiovisual. do audiovisual também. Pode crer. Então, querendo ou não, eu sabia como funcionavam as coisas, né? Tinha passado pela minha experiência de ser professor de windsurf na adolescência. Então, tudo isso foi somando essa bagagem para que eu tivesse talvez esse estalo ali em 2016 e eu vou abrir uma escola desse esporte aqui, porque até então tinham pessoas tentando ensinar o foil no kite, né? Pra galera que já tava velejando no kite, passar para fora. Exato. Então, assim, uma coisa extremamente delicada e arriscada. Arriscada é uma boa Mastro referência. grande, prancha pequena, ataque já com Muita potência, força com potência e saída com velocidade, muitas vezes numa condição meio extrema, nordeste, com buco preá, mar balançado, era o que tinha na época, né, como escola de foil, né, especializada, né? Não dava para dizer que era especializado. Porque tava todo mundo começando, Tava no fim todo das mundo contas, descobrindo né? as Ainda coisas, faltava né? rodar mais para poder Exato. ter essa experiência necessária para passar a segurança. E aí, cara, quando o Adriano me deu essa frase no telefone, falou abre porque eu não tenho quem indicar no Brasil, eu falei, pô, é uma chance, né, cara? É uma chance. Só que eu tava numa transição profissional. Tinha vindo de uma queda grande, reformulando o patrimônio, Pode crer. tentando entender como é que as coisas iam ser. Tinha acabado de dar um passo para um rumo, né, que era da hospedagem, mas querendo ou não, aquilo ali também tinha a ver com a hospedagem que eu queria Era promover, o nicho, que era o nicho do teu público-alvo ali parecia mais e ou menos aí eu voltado, falei, né? olhei para minha mulher, olhei para, né, conversei em casa, eu falei, pô, né, a grana tá curta, não tenho investimento, não tem como ter um jet agora. E bicho, quando é para ser, acontece, né, cara? Eu fui convidado no outro dia ou 2 dias depois para um jantar, para um churrasco na casa de um amigo e por um outro amigo. E aí, numa conversa lá e tal, esse amigo soltou no meio da conversa que ele tinha 3 jets e um estava abandonado na marina. Ó, E ele não sabia o que tinha, mas que se quisesse podia pegar e tentar arrumar e ficar usando o jet até que quebrasse de novo. E não, cara, não deu outra. parece que te entregaram assim, né? No outro dia de manhã, às 8 da manhã, eu tava na marina. Eu peguei o jet, botei numa carreta, levei para casa, levei para um amigo mecânico para ver o que liga, não liga, liga, mas não acelera, acende sensor e aí fui atrás, dei um jeito de botar o jet para funcionar com o sensor funcionar e vamos anular esse sensor, né? Vai, sem Esquece, sensor tira mesmo. sensor, se der pau já tá quebrado mesmo. Então faz um videozinho, faz uma fotinho, eu quero com aqueles coisas, templatezinho pronto de Instagram, cara, e começou assim, publicando. Pô, mas aí conseguiu o jet, mas o que tinha de equipamento nessa Eu tinha uma época? prancha de Só a surf tua com prancha. aquele foil. Tinha só aquilo ali. E aí é o seguinte, compra um capacete e um colete, vamos colocar a galera ali e vamos tentar fazer primeiro uns cases com os amigos, ver quem é que consegue andar e tal, e vamos publicando isso aí. Instagram já vinha, né, dando essa notoriedade para imagem e para divulgações ali. E aí começou desse jeito. Demorou para engrenar, demorou um tempo para chegar, né, o volume de procura realmente. Eu acho que o próprio mercado ainda estava se maturando ali. Falar assim que, pô, sempre fui um cara que busquei não só ficar no surf, busquei o kite, fui pro wind, com passagens muito pequenas, né? Mas sempre procurando esse lance da vela. Cheguei a velejar mais com barco, daí de cruzeiro.
E eu fui realmente me conectar com o hidrofoil, pensando assim que eu já era uma pessoa conectada com esse tipo de busca, né? Além do surf. Sei lá, 2019, ali 18 para 19, que eu fui começar a acompanhar e começar a ver para só em final de 20, 21 comprar um equipamento. Então tu vê que não tinha ninguém na região, ninguém em Floripa que eu conhecia, assim, tu tá próximo, me dando né? o mesmo time de quando as coisas começaram a andar para mim, para a escola e para mim, que já vinha empreendendo e, né, e arriscando e tentando nesse mercado, mas o time foi exatamente esse. Aí, que quando as pessoas começaram a procurar de verdade a história de 2018, 2019, né? Então, eu lembro que dezembro de 2018, eu tive uma procura significativa, assim, de aula. Eu falei, opa, que legal, hospedagem e aula. Hospedagem e aula, né? Um ticket dobrado ali. Aí passou o verão 2018, 2019 ali, inverninho amargo. Cara, final de 2019, eu lembro que outubro, novembro e dezembro eu tava sentado num café onde eu trocava a galera de hora em hora. Eu saía com o jet do canal, parava na frente desse café ali, que é onde tem a prainha hoje, né? Que é onde a escola tá hoje. E eu ficava na frente do café ali esperando os alunos chegar e a galera trocava dentro do carro mesmo. E eu ficava de hora em hora trocando de aluno. Isso foi final de 2019. E aí eu lembro que eu fiz um faturamento em dezembro de 2019, que eu falei, cara, não tô acreditando que eu tô ganhando dinheiro com esporte, né, cara? E aí, cara, 2019, entrou 2020, fevereiro de 2020, março, 17 de março de 2020 entrou a pandemia. Covid, claro. E eu falei, não é possível. Agora que tava Não é possível que agora que eu tô começando a estabilizar, ou pelo menos tendo a oportunidade de estabilizar de novo a minha vida, vai entrar um lance desse e vai me, né, vai me cortar o barato. Mas aí o que aconteceu? Deu 20 dias de lockdown, né? E quando voltou com uma das poucas restrições que não existia, era esporte individual de água. Isso. E podia voar de avião. Né? Então as pessoas voavam de avião com máscara e podiam praticar esporte individual de água. A Oak estava bombando de vender equipamento, só que é o seguinte, a venda era quase casada. Já anda? Não anda. Então vem para Floripa fazer um curso, faz um curso com o cara, ele já tem a pousada, tu fica ali e tu já vem aqui na fábrica, ele te traz aqui, tu já retira o teu equipamento e leva para casa. Que da hora. E para mim foi o combo mais perfeito que eu fiz até hoje. Eu acho que pro Adriano ali foi uma parceria muito sólida também que a gente fez, porque foi uma coisa sem contrato, era tipo, tu faz o teu, eu faço o meu, tu me indica, eu te indico. E a gente fez uma dobradinha de, sei lá, quase 7 anos aí. Desde 2000 Na verdade, se for pensar um pouquinho mais ali, né? Mas assim, que durou... É que 2023 eu fui para outro rumo, né? Então, durou ali de 2016 a 2023. Então, mais ou menos 7 anos. Mas foi uma coisa, cara, que... 3 meses de pandemia, eu olhei pro Adriano e falei, eu vou fazer uma clínica. Como assim, cara? Tu vai fazer uma clínica? Pô? Não pode nem sair de casa, não pode se aglomerar. Então, eu vou fazer uma clínica. E aí eu fiz a clínica, divulguei, e aí daqui a pouco o Ceará perguntando se era legal essa clínica, Espírito Santo perguntando se era legal, Curitiba, Porto Alegre, mais uma galerinha daqui, e o Adriano falou, não, vem que o cara é bom, ele consegue te ensinar rápido o foil. Tu vai aprender rápido. Né? E aí, nessa fase junto com a clínica, eu percebi que a gente precisava desenvolver equipamentos para ensino. Cara, onde eu queria chegar contigo agora, nesse momento. Então... Para aprender, para chegar e, nunca... Qual o perfil que o cara precisa ter? Eu já tenho que surfar, ou não precisa surfar. Eu já velejo, ou não precisa estar velejando. Como é que tu olha para esses perfis e ajusta a tua metodologia para que eles possam sair no final do curso sabendo andar de hidrofoil, conhecimento sobre equipamentos, conhecendo e entrando realmente na comunidade, assim.
Cara, cada aluno que chega é um universo diferente, né? A bagagem de cada um muda muito, A né? conversa, o cara que chega 2 horas antes, eu tenho tempo para conversar com ele, eu chego dentro d'água entendendo muito mais essa pessoa do que o cara que chegou 5 minutos antes correndo atrasado porque ele tem um compromisso depois e tem que passar a teoria rápido para ele, né? Então, você ter uma leitura do teu aluno, né? Ter essa psicologia, né, essa pedagogia, essa triagem toda, né, em cima do aluno, entender por onde ele já passou na vida dele, se ele caminha reto, se ele caminha torto, se ele anda de bike ou se ele andou uma vez só na vida, se ele já praticou yoga ou se ele já saltou de paraquedas, né? Então, assim, tu ter um mapa do aluno é extremamente essencial para que tu consiga trabalhar dentro d'água os bloqueios que ele tem, as facilidades que ele tem, né? E isso é uma coisa de leitura que não é todo professor que tem, Com não é toda certeza pessoa não. que consegue ter essa leitura, né? E principalmente ter uma leitura rápida, né? Tu conseguir entender o perfil do cara. Porém, a minha bagagem anterior de produção de vídeo, de ter dado aula lá atrás, isso me ensinou a ter essa leitura um pouco melhor. Eu brinco com todo mundo que eu tenho um lance que eu carrego até hoje da direção de produção de vídeo, né? Que é assim, o cara, ele repetiu 30 takes para ter o bom. Os takes foram todos nota 10, mas tu sempre precisa de um melhor. Que é o Né? E tu nunca vai dizer pro teu ator, derradeiro. que ele foi mal. Ele foi bem, mas ele pode ser melhor. Cara, foi demais, só que a gente precisa melhorar um pouquinho aqui. E aí tu vê que tu vai alimentando a vontade do cara de estar ali, tu vai alimentando, né, até o ego, às vezes, né, da pessoa, porque o aluno que veio fazer a aula contigo, principalmente de um esporte como o hidrofoil, ele saiu de casa totalmente desacreditado que ele ia conseguir. Por mais que ele seja surfista, por mais que ele seja velejador, por mais que ele seja um cara... ele sai de casa, se ele nunca pisou nessa prancha, ele sai de casa desacreditado do que ele vai conseguir. E na hora que ele contrata vamos dizer, essa aula, ele já ouviu falar. Ele já tá sabendo que o negócio não é assim, não é mágica. E principalmente o medo que é colocado, né? Total. Que talvez por desconhecimento, né? Por inexperiência né? do leigo e do amador na volta, aquilo lá é uma navalha, aquilo corta, aquilo machuca, aquilo lá pode decepar teu braço, aquilo lá pode decepar tua perna. E não é isso, né? Nunca foi. O hidrofoil nunca foi. O hidrofoil ele se torna perigoso pelos mesmos motivos que um avião cai. Né? Que nunca é um fator só, né? É uma combinação de erros. Então, você pegar um equipamento evoluído, botar na mão de um amador, numa condição extrema, sem proteção, né? É óbvio que esse cara vai se dar mal, esse cara vai se machucar, e mesmo assim não tem um risco do cara de uma fatalidade, né? Cara, é que nem o que eu falo também pra galera que tá mais acostumada aí, o surf é a mesma coisa. Tu vai começar a surfar de qualquer jeito, tu pode se machucar, Exato. Tu vai machucar outras pessoas em volta. Tu tem que saber o que tu tá fazendo. Ter uma orientação de alguém profissional que conhece e vai te dar esses caminhos, os comandos. É a mesma coisa. Então, isso é legal reforçar, porque esse mito a gente passa toda hora dentro d'água, né? Pô, você tá aí andando com esse hidrofóil e vai machucar todo mundo. Exato. Não é bem assim. Pô, presta atenção, tem 20 anos de dentro d'água aqui, Exato. Um tempo para poder começar a surfar do lado de você. Isso é um preconceito natural do surf, né? A gente entende que o desconhecido pra gente, ele assusta, ele é hostil, né? Mas assim, eu tenho certeza que todo mundo que prova e consegue, entende e se apaixona, né? Assim como foi pelo surf e por outras modalidades, né? Mas assim, voltando, né, a questão do cara vir fazer a aula, ele sai, né, desacreditado de casa, né? E aí eu lembro que eu fui para a fábrica, fui para a Oaks, eu falei, Adriano, legal, pô, a nossa parceria é show de bola, mas a gente não pode, a cada aluno, perder esse aluno. A gente tem que ganhar ele na primeira aula. Um turnover, a coisa. A gente tem que ganhar esse cara na primeira aula, então ele tem que sair de lá com a melhor experiência do mundo. Ele não pode ter o risco de se machucar, ele tem que dar os primeiros voos na primeira aula. Claro. Né? Então, a gente tem que chegar num equipamento que vai dar essa condição pro cara.
Então eu percebi que a minha teoria e a didática que eu construí lá no começo do meu curso para aqueles equipamentos que ainda eram ineficazes para um primeiro contato, eu tinha um terço da minha teoria era falando sobre segurança. Tá. E aí quando eu falava um terço da aula sobre segurança, eu assustava o meu aluno. Cara, já ficava, nossa, olha Caramba, que eu um terço eu de... vou me machucar. Ele tá me falando só de... Então eu não posso fazer risco. isso, não posso fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Então, cara, isso assustava um pouco o aluno. Ou, cara, precisamos desenvolver equipamento. E aí eu entrei na onda das clínicas. E nas clínicas eu consegui testar muita coisa, né? Entendi. Então eu voltei lá para 2001, 2002, 2003, quando eu dava aula de windsurf. Falei, cara, o que aconteceu no windsurf que facilitou nossa vida? A BIC construiu pranchas largas, com muito volume, com velinhas pequenas. Ou seja, pouco power, pouca velocidade e muita estabilidade. Estabilidade na prancha. Né? Então, isso, vamos trazer esse conceito para cá. Adriano, a gente precisa de pranchas largas. Acho que a gente tem que reduzir o mastro. E aí eu posso dizer que a Oaks e o nosso trabalho talvez tenha saído na frente no mundo, porque até então eu não tinha visto mastro menor que 60. E a gente foi um dos poucos, dos primeiros a usar mastro de 40. 40, né? Para dar aula. 40. Falei, Adriano, é menor. O Adriano falou, cara, 55. Eu falei, não, é menor, é mais baixo. Pá, mas tu vai tirar o foil da água muito rápido. Não tem problema, deixa ele tirar o foil da água. O que eu quero é que o cara não caia e não se machuque. Eu quero que ele dê uns voos e volte para a água mesmo e bata na água de novo. De repente ele até consegue recuperar. E aí eu lembro que eu fechei umas clínicas no Nordeste. E eu fui para uma clínica no sul da Bahia. Cara, um lugar assim, avião para Porto Seguro, mais 4 horas de carro para baixo. E, pum, enfim, o cara me ligou um dia, me achou, não sei por quem, um contato e tal. Falou, eu sou entusiasta do esporte aqui, queria pagar para a turma aqui, para a turma aqui aprender esse esporte aqui, porque o pessoal dá aula de kite, mas não tem muita noção e tal. Eu falei, não, eu vou, tal. O Yesser, mantenho contato com ele até hoje. Mineiro, fazendeiro, mora no norte de Minas, mas tem casa de praia em Nova Viçosa. Nova Viçosa, no sul da Bahia. E aí fui. E aí eu peguei uma galera muito crua. Uma galera totalmente fora d'água. Desafio total. Totalmente fora d'água. E eu tinha 5 dias para fazer essa galera voar. E eu lembro que eu já tinha o conceito do mastro baixo, da prancha larga e da asa grande. Aqui é a nossa primeira asa. Essa daí é a que usava na época já. Essa asa ela é uma asa 92 de envergadura, com 1.820 de área. E, ou seja, é aquele Landau, né, cara? É aquele passeio pesado, assim, né? Lentão e tal, mas super estável, né? Vai te então eu já errar. tinha isso aqui. E aí eu lembro que teve 2 da clínica, tinham 12 pessoas, se não me engano, na época. Eu tinha 12 pessoas para fazer voar em 5 dias. Nossa. Né? E aí eu lembro que teve uns 7 que estavam tendo dificuldade. E eu comecei a entender que, cara, eles começava a dar lift na asa e o negócio começava a bambear para esquerda, para direita, para esquerda, para direita, e o cara, se perdia. Eu falei, puta, eu tenho que segurar isso no trilho. Eu tenho que fazer alguma coisa para segurar essa prancha no trilho até ela entrar em voo, né? E aí eu falei... Putz, até as pernas do vivente ali firmarem, né? E aí, cara, quando eu fiz esse balanço da minha mão, eu lembro que eu tava conversando com eles à noite no churrasco, e eu fiz esse balanço da minha mão e eu lembrei de uma pipa pensa. Eu falei, quando a pipa tá pensa, o que a gente põe? Mais rabiola. Claro. Eu falei assim, mas eu não tenho uma fuselagem maior. A gente precisa de uma fuselagem maior. Precisa de uma fuselagem longa e jogar esse estabilizador para trás. Ele vai dar mais estabilidade, vai dar esse drive, esse trilho que a gente quer. Aí eu peguei um cabinho de extensão de windsurf, assim, um cabinho fininho desse, tinha Pode crer. né? Cabinho fininho. Peguei o cabo, peguei 2 metros de cabo, dei vários nozinhos no cabo para dar um atrito, assim, para dar um arrasto, para dar um drag, e amarrei ele direitinho na ponta do estabilizador da fuselagem e fiz uma rabiola. E coloquei para os caras andar com aquilo. Conta. E mudou a prancha. Estabilizou total. Mudou a prancha. Estabilizou, os caras começaram a decolar reto e começaram a decolar.
Não importa se o cara voou ou não voou por 10 minutos, por Sim, 5 sim. segundos, por Ninguém 10, sabia fazer mas eles nada. estavam decolando e conseguindo decolar. A prancha se mantinha. A prancha se mantinha no trilho e eles decolavam. Cara, que E legal. aí foi que eu voltei e falei, cara, a gente precisa de fuselagem maior. Pô, mas eu tenho a fuselagem do windsurf, então é essa fuselagem que nós vamos usar para dar aula. Mastro de 40, asa gigante, fuselagem maior, prancha larga para dar estabilidade e flutuação para o cara sair de joelho devagarinho. E aí a gente chegou num conceito de equipamento que é o equipamento dos sonhos para a primeira aula, Ideal, né? Então, claro. voa na primeira aula, o que o cara tem? Uma mega experiência, né? Então, foram equipamentos e conhecimentos que a gente compartilhou no Brasil. Por exemplo, essa clínica, né? Não tinha ainda a fuselagem ideal, mas aquele equipamento que eu levei de primeira aula ficou para os caras lá, né? Eles compraram esses equipamentos e eles falaram, não, já deixa esse equipamento com a gente porque... Funcionou, né? Cara? Porque a gente não vai ter acesso, né? Nem sabiam, mal sabiam eles que a Ox já mandava equipamento para o Brasil inteiro, ali. né? Então acabou que eles ficaram com equipamento. E aí eu fui fazer clínica lá no Cauli, lá no Nordeste. Lembro de eu ter ido para fazer uma clínica, tive que ficar mais uma semana e abrir uma segunda turma por causa da procura. Aí voltei no outro ano, lá no Cauli já fiz algumas. Aí fiz no Ceará, dentro do Molocabra, eu fiz clínica. No Espírito Santo, o Fernandinho Gestas, que é um parceiro nosso do windsurf também, fez clínicas no Espírito Santo, nos levou para lá, né? Então fui 3 vezes para o Espírito Santo fazer clínicas lá em Paraty, que é pro sul ali de Vitória. Sim. Aqui em Floripa eu fiz algumas clínicas que o pessoal veio nos visitar, né? Então, cara, isso foi dando reconhecimento pro trabalho, né? Muita gente replicou esse modelinho, né? Essa didática de trabalho. Sim, sim. Talvez não com a didática pessoal, né, do professor, mas esse combo de ensinamentos que a gente está transferindo para as escolas, né, e para as pessoas, que é uma receita que a gente pode dizer hoje, né, a gente estava te falando ali nos bastidores, a gente tem talvez perto de 3 mil alunos que tenham passado pela nossa mão nesses 10 anos, e desses 3 mil alunos eu tenho 3 alunos que deram um cortezinho ou aqui, que bateu com a asa, né? E talvez insignificante, assim, se a gente for olhar. Talvez o principal ponto e o principal pilar que eu tenha pego para trabalhar a questão da segurança, né? O cara ter uma boa experiência. Então isso foi muito produtivo, foi muito feliz esse caminho, né, que a gente tomou do ensino do hidrofoil. Competi nesse meio do caminho, dentro do Wing, apareceu o Wing no meio do caminho, né? Pois é. Tô eu em Tarifa, na Espanha, de bobeira, nem sabia que estava acontecendo um lance da Duotone, que a Duotone estava chegando no mercado com tudo, né? E aí tô eu lá numa praia, lá em Tarifa, olhei um baixinho assim, fortinho, caminhando na praia, falei, cara, aquele batório é o Pulga. Aquele batório é o Pulga, tenho certeza. Eu falei pra minha mulher, aquele batorinho é o Pulga. E fui lá, não era o Pulga, lá em Tarifa. Eu falei, o que tá fazendo aqui, cara? Não, tô aqui meeting, tô no meeting da Duotone, estão lançando a Wing aqui e tal. O Wing na época. E aí o Pulga veio e falou, cara, em dezembro vai chegar. Isso era julho. Ele falou, em dezembro essas Wing vão estar pra mim no Brasil, eu quero botar na tua mão pra gente começar a andar e começar a dar aula em seguida lá e tal. Massa. Então começou assim, isso foi 2019. 19 começou a chegar os primeiros Wings? Dezembro de 2019 chegaram os primeiros Wings no Brasil. E a gente foi uns... Eu não sabia dessa... talvez Pulga, Cauli e eu tenham sido os primeiros ali a brincar. O Ian já tinha feito um wing, né, antecipado ali, porque o Ian tem essa manha de construir, né, de fazer os kites dele e tal. Ele já tinha testado, eu até já tinha tentado brincar com o wing. E tu vê mesmo a gente com bagagem, né? Prancha pequena, wing estranho, vento fraco e não sabia por que não funcionava. E achando que o problema era a gente, né? E na verdade estava ali no combo que a gente estava usando. Mas foi isso, né? E aí o wing virou a menina dos olhos, né? Do esporte, porque é uma junção do surf, do voo, do kite e do wind. Né? São 4 esportes incrível, né? Então o wing realmente... E a galera que hoje tá... A galera que hoje vai para aula, vai para o teu curso, passa pelo curso todo e o que está acontecendo? Eles saem dali, compram um equipamento e vão para o Wing?
saem dali, compram o equipamento e, sei lá, eventualmente vão pro prone, vão pro kite. Como é que tem sido esse pós e até a relação contigo também depois? A gente tem um trabalho de pós-venda muito bacana, porque os alunos eles ficam nos consultando muito por telefone, pedindo dicas, né, de como regular equipamento, de como proceder com o equipamento, ou até as compras que não foram realizadas com a gente. Pô, Martin, eu tô pensando em comprar isso e aquilo, onde é que tu me indica? Com o que tu me indica? Né? Então, tem esse trabalho, eu sempre falo para todo mundo, cara, pode encher o saco, pode ligar no telefone, mandar mensagem, porque o trampo é esse, o trabalho é esse, né? A gente orientar vocês para vocês terem uma autonomia o mais rápido possível, porque a relação professor-aluno, quando tu estende ela demais, né, em aula, tu vai ficar 30 aulas comigo, cansa para os dois, cansa para o professor, claro, e cansa para o aluno. Fora que tem uma questão de investimento, né? Então, assim, você ter um método eficaz em que em 5 aulas tu dá uma certa autonomia pro teu aluno, dizer para ele, cara, daqui para frente tu pode procurar o teu caminho, vai me consultando por telefone e tal. Isso gerou uma rede de indicação muito grande para mim, né? Então a galera falou, cara, em 5 aulas eu fui lá e matei a charada, vai lá e faz com o cara. Vai lá e faz na Hidrofoil Brasil, porque eles conseguem te dar esse mapa do que é o hidrofoil, né, em 5 aulas, e às vezes até menos, 3 aulas. O cara, hoje eu tive um aluno que o cara pegou, só que aquele aluno diferenciado também, né? Um aluno que prestou atenção na teórica, assim, com total atenção ali na teoria, focado. Voando aquele dia. Foi lá e replicou exatamente as coisas que eu pedi para ele. Ele errou 2 vezes, 2 starts, e voou 50 minutos. Estável. Aí ele saiu... Base fechada. Corpo no lugar. Olha só. Né? Então, um cara realmente acima da curva, mas eu falo para todo aluno, não adianta uma escola referência, não adianta o melhor jet, não adianta o melhor equipamento de ensino, não adianta o melhor professor, a melhor superfície de lagoa, se o ouvido do aluno não está pronto. Se tu te deixa contaminar pela adrenalina, né? Então eu tenho muito esse trabalho psicológico dentro da água, de inclusive parar a aula e fazer o cara respirar, né? Parar a aula e fazer o cara respirar. Então a gente tem que ter esse feeling dentro da água para entender o que está passando, né? E assim, quando tu precisa ser um pouco mais, né, incisivo, né, um pouco mais professor mesmo, trazer, né? Trazer o cara, né? Trazer o cara para dentro da água. Tem muito aluno que eu tento tirar do cara a autocobrança. O cara fica se cobrando que ele tá errando. Eu falei, meu amigo, tu tá me pagando para isso. Então essa cobrança eu te faço. Não é tu que tem que se cobrar. Fica tranquilo que vai dar certo. A maioria dos alunos saem voando nos últimos 10 minutos de aula, depois de 100 tentativas. Pode crer. E daqui a pouco ele entendeu. Mas o que demorou para acontecer? Demorou para ele me ouvir. Demorou os detalhes ali. Demorou para ele replicar. Replicar aquilo ali que tu tá pedindo para ele. A postura. Porque realmente é um processo difícil, né? É desafiador quando a gente... Aí tu corrige uma perna que o professor falou, mas aí o meu braço saiu para um lado. E é natural, porque é tanta variável, é tanta novidade. É postura, é base, é isso, é aquilo, é a superfície, é tanta coisa que realmente a adrenalina consome o cara, né? Consome o aluno. A adrenalina, ela te coloca num universo ali, num campo, num campo que tu tá mais para te proteger da queda do que fazer o que o professor tá te pedindo. Então, ensinar o aluno a respirar, por exemplo, durante os movimentos, é uma técnica que eu trouxe de outros mestres meus. Mestre de capoeira, mestre de fisioterapia, mestre de treinamento de power yoga, mestre de vários mestres que eu tive como atleta, né, e como praticante de esporte durante a minha vida, que me ensinaram a respirar. Fundamental. Né? Então, a partir do momento que tu começa a respirar durante os teus movimentos, tu começa a tornar o movimento automatizado, tu começa a criar a memória muscular dele, né? Enquanto tu tá travado, tu não cria mesmo memória muscular. Saiu da primeira aula, chegou na segunda, volta para o início da primeira ou consegue dar uma sequência já? Então, aí existe essa didática de evolução de equipamentos, né? Eu tenho uma prancha de primeira aula, uma prancha de segunda aula, uma prancha de terceira, quarta e quinta aula.
né? Aí o que que acontece? Se o cara cumpriu no wake foil, que é essa modalidade rebocado na lagoa, ele conseguiu cumprir a cada aula a sua prancha, não é todo mundo que consegue, normalmente repete a primeira prancha na segunda, e imagino. depois vai evoluindo, mas tem gente que consegue, primeira, segunda, terceira, né? O cara, aí beleza, chegou no final, agora eu quero praticar o wing. Ele volta para a prancha grande E bota a vela. e aí bota a vela na mão. E aí também tem uma teórica grande em praia da wing, né? Para o cara entender a manipulação da wing ali, porque senão vira realmente um inferno tu aprender duas coisas totalmente diferentes é o que eu juntas, né? Beleza, tu conseguiu dar power no wing, mas tu não sabe controlar o foil. Se ele decola, tu não sabe o que fazer, né? Então tem essa didática separada. O que eu tenho de parâmetro, né, em relação à curva de aprendizagem do wing foil, são 3 senhores que eu dei aula que nunca tinham pisado em prancha alguma. Um de 68, um de 72 e outro de 74. Pô, que legal. Né? Um deles já velejava de barco, tinha noção de vento, mas nunca tinha velejado de wind, nunca tinha velejado de nada. E esses 3 senhores, um voou em 6 aulas, um voou em 8 e outro voou em 7 aulas. Então, com wing. Ou seja, ele fez o cursinho de foil. Aprendeu a ficar em cima, aprendeu a voar. a prancha, não foi assim aquele voo super estável, mas o cara já estava voando, corpo reto e tal. Falei, cara, já dá pra gente tentar o wing. Em 8 aulas, tava começando a dar as decoladas de wing para os dois lados. Decolou, andou um tempo, caiu. Mas, cara, eu já tô começando a dar uma autonomia para ele, que se ele pegar a esposa com um jet, a esposa com um barco, ou dizer para ela, não, eu vou entrar aqui, vou sair lá no final, lá embaixo, vou dar o wind, tu me pega lá de carro, né? O cara já tem a capacidade de treinar sozinho e ter essa autonomia, né? Então, isso foi muito bacana, esse jeito que a gente achou de dar aula, né? Para criar essa autonomia, essa confiança num curso tão curto. Né? Num curso tão rápido, né? Beleza, o cara não sai dali profissional, o cara não sai dali um mega velejador, não sai dali mas ele sai com autonomia e conhecimento, principalmente a teórica, bem salva na cabeça, para que ele possa sozinho descobrir, né, coisas novas e lugares novos aí dentro do esporte. Não, é um esporte que abre assim para uma infinidade de lugares, de condições que a gente nem imaginava, né? Pô, e agora tu também tem lá essa opção que até eu participei recentemente de quem já está andando, aprendeu e está autônomo, ir atrás ali da lancha e melhorar mais ainda, Sim. trabalhar todas as experiências, suas capacidades, equipamentos, trocar ideia com outros riders que estão ali. Eu achei que muito legal, assim, Foi a possibilidade de ter uma onda ali meio que sem fim, né? A gente está chamando essa brincadeira de onda sem fim, né? De uma onda, né? Um endless foil aí, né? Pra gente... Categoria. Pra gente treinar realmente, né? Cara, aquilo ali é uma oportunidade rara, né? Para poucos que conseguem ter aquela oportunidade no Brasil, de ter um barco que produza aquelas ondas, né? A gente tem hoje essa oportunidade lá na escola. Então são 4 ondas de cada lado, as 3 primeiras com bastante energia, a quarta, se o cara botar um asão, ele anda tranquilo também, consegue vir vagando ali legal, vir voando legal naquela vaga. Então, assim, asas, né? Aqui a gente estava falando de asas de escola, né? E aqui uma pranchinha de, né, já para essa prática do tow aí de surf, né, do wake foil na lancha, mais equipamentos mais ou menos como esse aqui, né, pra gente brincar nessa onda, que já são equipamentos um pouco mais evoluídos, eles têm mais performance, tem bastante glide, bastante lift. Qual que é a área dessa daqui? Essa é uma 725. E essa aqui que a gente falou a primeira, 1800. 1800, ou seja, ela tem... Os extremos. Cabem duas asas e meia aqui, né? Dentro dessa daqui, né? Então, tu vê a diferença de tamanho de área, né? Então, esse equipamento hoje, high-tech, né? Os equipamentos Armstrong. Aqui a gente tem uma fabricação, a melhor fabricação nacional, né? Full carbon, né? A Oaks, ela hoje é a referência, a fábrica que está funcionando, né? No Brasil, de equipamentos. Ela atende todo o mercado freeride, né? Todo o mercado de ensino de freeride, com excelência, uma marca com excelência. A grande vantagem de tu ter a fábrica no Brasil é ter essa assistência técnica, né? O atendimento, né? O saque, né? Funciona. Pô, estragou alguma coisa e tal, manda pro cara, se foi
se foi alguma coisa de fabricação, ele te repõe a peça, se não foi, ele tem de reposição, então isso é muito importante. E a Armstrong está hoje no mercado posicionada como uma marca de sonho de consumo da galera por conta da construção, né? Então são equipamentos construídos em moldes, né? Em autoclave, com um tecido pré-impregnado, curva de temperatura, né? Controlada para fundir o tecido, para resfriar e secar também, então catalisar, né? Então a gente tem uma construção realmente muito boa. Temos a sorte também de ter uma pessoa da Armstrong muito próximo da gente aí, né? Podendo fomentar o mercado junto com a gente. E ainda não é oficial, assim, uma parceria Armstrong com a Hydrofoil Brasil, mas a gente já está tendo alguns apoios. Inclusive acho que vai rolar uma pizzada patrocinada aí pela Armstrong, segundo o Mike. Sim, tem que ser aquela nessa Endless Foil para os foilers, né, de Floripa e o grupo que está mais próximo, né? E assim, trabalhar com essas duas marcas hoje, ela para mim, como escola, é muito gratificante. Muito importante ter isso perto da gente, né? Com certeza. Porque a grande dificuldade de você manter um negócio desse é o acesso a equipamentos. É isso que torna vocês aí referência, né? Martin, o pouco que eu conheço alguma coisa aqui de ensino e acompanhando vocês, assim, a gente vê que realmente tá num nível muito legal e todo mundo que, né, se propor andar de hidrofoil, passar por esse passo todo que tu trouxe aqui para nós hoje é fundamental, assim, e facilita muito. Digo isso porque eu aprendi sem nada, sem ensino, sem gente para me ajudar e machuca, dói, demora muito. Então, esse passo a passo é fundamental. Então, eu vim acompanhando o Southfoil, né, fazia um tempo já, e a gente tinha pouco contato, apesar de, né, saber. O Glauber sabe quem é o Martin sabe quem é o Glauber. E eu fiquei muito feliz de tu ter ido lá naquele dia no barco com a gente. Foi da hora, eu achei demais, assim, o teu surf, né? O nível que tu chegou. Tu tá muito bem encaixado com aquele teu equipamento, né? Então, tu conhece bem, tu vê que tu tá solto em cima do teu equipamento. Isso é uma questão que eu falo para todo mundo do equipamento. Existe muito questionamento. Porque eu vou usar um equipamento nacional. Cara, você tem tanto para tirar de um equipamento. Isso. Né? Quando tu começa a usá-lo e testá-lo em condições diferentes, né? Na verdade, tem muito mais da tua pessoa para evoluir com o equipamento do que equipamento para evoluir contigo, Cara, essa é a minha leitura, tá, Martin? Eu uso um equipamento por muito tempo até eu conseguir extrair o máximo dele, assim, e sempre foi assim, muito... A forma como tu aborda ele acaba ajustando. Os equipamentos de hidrofoil têm ajustes milimétricos. Às vezes tu acerta um ponto que aquilo ali é o que tu precisa, né? O pessoal fica muito evoluir muito. O pessoal fica muito curioso, né? Em relação a gente falar de... O cara chega achando que a gente vai falar de surf e a gente sai falando de voo, né? Conceitos de voo. Fluidos. De fluidos, viagem, né? O que muda, né? Do ar para a água, né? Esses milímetros que tu está falando de ajuste, né? Que realmente são em milímetros, porque a escala veio para milímetros, né? Então, fazer o aluno entender esse universo, ele faz parte de uma teórica realmente muito densa e completa, né? Mas é muito gratificante tu ver o sorriso, né? Do aluno quando ele dá o primeiro voo, na primeira aula já, e ele consegue ter essa alegria que muitas vezes ele tá ali mais por aquele registro, aquele clique dele voando, e aí já tira uma onda com um amigo dele, olha aí, eu tô voando de fora, tu falou que não ia conseguir. O impossível aconteceu. Eu tive alunos assim sensacionais, que o cara a vida inteira nunca saiu de trás do computador, trabalhando a vida inteira, chegou lá e conseguiu voar, e aquilo para ele foi aluno me pegando no colo, me jogando para cima, porque não acreditou que eu consegui botar ele em poucas ondas, em poucas aulas nas ondas, né? Então isso, para mim é um pote de energia se abrindo todo dia ali na minha frente. Dá pra dizer que é isso que te tira da cama todo dia hoje para
Sem dúvida, né? Fora eu ter que pagar as contas. Os boletos vão chegar todos os dias. Mas sem dúvida o trabalhar com esporte, né, e com essa alegria do aluno ali, ela é a grande chave da motivação, né, e da gente estar lá todo dia, né. É cansativo. A galera fala, pô, tu anda de jet todo dia, tu tá sempre na água fazendo um negócio legal. Mas tudo que vira rotina, vira trabalho é massivo, né? E massivo, assim, é cansativo. Tem as partes boas e as partes ali que são obrigação mesmo, que tu precisa fazer. Antes que a gente esqueça, eu trouxe aqui de lembrança pra ti, Tá aí, ó. um bonezinho fora d'água e o bonezinho pra tu surfar lá demorou. no Campeche, lá que é na onda. Na Endless Foil lá. Ó, tá show de bola. Pra gente participar de mais um evento daquele, pode me convidar, tô dentro, com certeza. Vamos, com certeza. Obrigadão. E, pô, Martin, a gente tá chegando no fim, tem muito assunto, com certeza, pra gente falar aqui sobre toda essa experiência que tu tens aí. Né? Mas vamos fazer para um próximo episódio. Claro, com mais certeza. Uma conversa. Eu acho que, né, ficou aí, acho que o aprendizado para a galera que está querendo começar, né? O que é importante para eles pensarem nessa fase. Tá aí o teu contato, tu deixa o teu contato pro pessoal ir atrás, né, de vocês e que querem atrás realmente de ter um suporte profissional. Pô, Hidrofoil Brasil aí tá como uma das referências. A gente tem outros aí também que estão muito bem, né? E acho que isso só fortalece a comunidade do Hidrofoil e acho que para isso que a gente está lutando. Então, pô, Martin, agradeço. Quiser falar aí pro pessoal. É isso aí, @Hidrofoil Brasil, né? Segue a gente lá no Instagram, no próprio Instagram já vai dar uma mensagem automática ali para o nosso link de WhatsApp. E com certeza tem outras boas escolas no Brasil, também bons profissionais, tem muita gente legal, gente que a gente troca figurinha e troca alunos também, porque a galera gosta de viajar e fazer um pouco lá, um pouco aqui. Mas aqui, com certeza, a gente está bem preparado para receber a galera aí na Lagoa. Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço, Martin. E, pô, é isso aí. Vamos fortalecer. Para quem gostou aqui do episódio aqui dessa noite aqui, então, o podcast na ASA, né? É uma comunidade que está apoiando, a gente está querendo fortalecer, então curte, compartilha com a galera aí do surf, do foil, do kite, todo mundo aí que está conectado com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, muito obrigado.